Você que tem e trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Irmãos, quando vocês vão achando aí, essa mensagem Deus me deu também quando nós estávamos nos recuperando. E o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração sobre liderança. Se eu e você formos ver na nossa vida, irmão, uma boa liderança traz o sucesso. Uma má liderança traz ruínas ou destruições. É como nós estamos vendo acontecer pelo mundo afora. Quando um líder toma uma decisão errada, ele consegue induzir aquela nação a cometer erros grossíssimos. E na Bíblia não foi diferente. Muitos líderes tomaram atitudes erradas e trouxe sobre o povo que ele liderava a consequência. E eu quero nessa noite falar para mim e para você, quando um líder, ele anda direcionado por Deus, as coisas fluem e acontecem. Amém? Todos acharam? Diz assim o primeiro versículo. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, aqui nós estamos vendo, irmão, que era um homem que temia a Deus. Era um homem que andava com Deus. Mas chegou o fim da sua carreira. Dando continuidade. Que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, olha só a intimidade, irmão, de Deus com a sua criação. Deus falou: Moisés era o meu servo, que me obedecia, que me buscava, que temia, tinha responsabilidade como líder, e eu tenho como meu servo, é morto. Pode se sentar em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade e vamos falando. O meu servo é morto. Para você pensar agora, irmão. Moisés foi escolhido em meio a um grande conflito, em meio a uma crise que a nação estava vivenciando, ou seja, o povo. Deus separa Moisés, o guarda diante 3 meses, e demais crianças estavam sendo mortas do sexo masculino. Porque correu uma notícia que Deus havia separado um libertador. Eu vejo aqui, no Velho Testamento, Moisés representando o que seria Jesus no futuro. Nós estamos aqui na igreja, irmãos, com um propósito. Qual é o propósito? Primeiro, a nossa salvação. Segundo, levar ao conhecimento das pessoas que ainda não aceitaram o sacrifício que Jesus fez para trazer a salvação. Quando Moisés morreu, eu acredito, o meu pensamento, você não é obrigado a concordar comigo. É a forma que eu penso e vejo na orientação que o Espírito Santo dá a mim.
Quando Moisés morreu, eu acredito que aquela multidão veio sobre ela uma grande preocupação. Quem vai se levantar agora para nos conduzir ao propósito que Deus determinou aos nossos pais? Dando continuidade. Levanta-te, pois agora passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué, irmãos, caminhou do lado de Moisés. E o tema é: esforça-te e tem bom ânimo. Irmãos, quando nós andamos com pessoas que são direcionadas por Deus, nós só temos a ganhar. Nós só temos a crescer, não recuar, mas avançar. Por que Deus, no meio daquela multidão, escolheu Josué? Porque ele andou muitos anos ao lado de Moisés, e ele era um homem também temente a Deus, era um homem que procurava fazer o melhor para estar agradando a Deus. Aí Deus faz assim: levanta, Josué. Está vendo esta multidão? Está vendo essas 12 tribos que estão diante de você? Pegue ela e passa o rio Jordão. Para o quê? Possuir, adquirir, conquistar uma terra que Deus já havia prometido aos seus pais anteriores. Então aqui nós aprendemos a importância de ter um bom líder. Porque o bom líder, ele tem o quê? A preocupação de estar íntimo de Deus, busca orientação de Deus para conduzir o povo que está sobre a sua responsabilidade. Olha a responsabilidade que estava agora sobre Josué, irmão. Josué era apenas um jovem, mas Deus olhou para ele e viu nele um bom líder. Então vamos lá. Um líder que enfrentou grandes desafios. Todos nós que aqui estamos, irmãos, somos líderes. Às vezes tem irmã que não tem mais o seu esposo e ela se tornou líder da sua casa, da sua família. E Deus dá a ela o quê? A sabedoria para conduzir os filhos, ou a responsabilidade que ficou sobre ela, ou vice-versa. Às vezes tem irmãos que a esposa já partiu e ele continua sendo ali o líder da casa e tem que buscar em Deus o que é a sabedoria para continuar conduzindo os filhos, conduzindo a sua vida. E o líder enfrenta, irmãos, momentos difíceis. Quando o líder é aprovado, quando ele suporta os momentos difíceis. E Josué enfrentou grandes desafios na trajetória que ele estava ao lado de Moisés. Mas agora Deus separou este momento para ele ter o quê?
a sua experiência, a sua intimidade com Deus. Assim é eu e você, irmão. Enquanto eu e você estiver na aba de alguém, nunca vamos crescer. Porque a experiência, ela é individual. Eu não posso ficar na aba da minha esposa e nem minha esposa na minha aba, irmão. A experiência é individual. As dificuldades, ela é individual. Existem dificuldades a dois, mas existe a dificuldade individual e você só vence ela com a ajuda de quem? De Deus. Como Josué teve que vencer os grandes desafios. Recebeu a promessa do Senhor de coragem e força. Quem nos dá coragem? Quem nos dá força? É Deus. Você liga a televisão, você pega o seu aparelho celular, você liga o rádio, são notícias de desastres, de mortes, de guerras. Por quê? O ser humano, a cada dia que passa, ele quer ser dominador de tudo. O homem está lutando entre si para se levantar um só, para estar liderando mundialmente. Se você vê na Bíblia, houve vários conflitos, irmãos, que reflete hoje, no tempo que nós estamos vivendo. A continuidade foi dada. Mas para isso, Deus precisa o quê? Levantar líderes para conduzir o povo que está sobre a sua responsabilidade ao caminho certo. Para que haja o quê? O crescimento, para que haja a manifestação de Deus, para que haja a libertação, como houve aqui, para receber as promessas. Irmãos, nós estamos aqui de passagem, mas existe na Bíblia promessas para se cumprir ainda na minha e na sua vida, enquanto estivermos aqui. Mas para isso acontecer, nós temos que ter o quê? Um líder que nos conduz ao caminho certo. Primeiro líder que nós temos, o Deus Todo-Poderoso. Segundo líder que nós temos, é o nosso pastor. Então, olha só, a responsabilidade que está sobre o nosso pastor como líder em nos conduzir ao caminho certo. Nos conduzir na palavra, como Josué teve que aprender e ensinar ao povo a seguir o Deus poderoso. Vamos lá. Chamado à liderança por Deus. Foi os 2 versículos que nós lemos. Deus chama Josué para liderar Israel após a morte de Moisés. Eu pergunto para você, irmão, como deve ter ficado a cabeça de Josué? Ele deve ter imaginado assim: o que Deus viu em mim para me ser o substituto de Moisés, um homem que recebeu de Deus as tábuas dos 10 mandamentos, um homem que desceu do monte e o seu rosto brilhava mais do que o sol de meio-dia, e as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés, de tanta glória que estava sobre ele. E Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Deus quer derramar sobre nós a porção
do Espírito Santo. Só vamos vencer se nós estivermos revestidos da unção que é o Espírito Santo, que vai nos preparar e nos conduzir ao céu. Mas para isso, temos que ter um bom líder, como nós temos. Eu falei aqui domingo e torno a dizer, desde quando o pastor veio para cá, para Juiz de Fora, a minha família serve a Jesus com ele. E eu nasci sendo instruído pelo líder que nós temos através de quê? Da palavra. Você é mais experiente do que eu. Qual foi o ano ou mês que você viu o seu líder de hoje sair da visão da palavra? Qual foi? Porque a preocupação do verdadeiro líder existe ainda sobre a terra homens e mulheres que têm a responsabilidade de liderança, que têm procurado conduzir o seu rebanho a encontrar com Cristo na glória. Então eu quero te dizer, valorize o seu líder, porque muitos nesta época aqui talvez não valorizaram Moisés. Vou te dar um exemplo. Miriam e Arão questionaram Deus, por que Deus falava com Moisés. E eles sofreram a consequência. Porque tentaram questionar o porquê que Deus falava com Moisés. Deus fala com todo mundo, irmão. Mas eu quero abrir um parênteses. Para missões especial, ele não dá para qualquer pessoa. Você está entendendo? Deus não faz acepção de pessoa. Mas para missão especial, ele faz acepção. Porque ele não dá a missão para qualquer pessoa. Ele não deu a responsabilidade que estava sobre Moisés para qualquer pessoa, irmão. Senão ia estragar tudo que Deus havia feito através da vida de Moisés. Então Deus vai, pega Josué, porque Deus conhecia Josué. Então vamos lá. Deus sempre levanta líderes para orientar e guiar o seu povo nos momentos de transição e desafio. Qual é a transição que você está enfrentando? Qual é o desafio que você está enfrentando? Todas as vezes que você vem aos cultos, Deus levanta um líder para te orientar através da palavra. Só que às vezes o povo não está satisfeito em ouvir a verdade. É por isso que nós temos visto o quê? Muitos enganos nos altares. E as pessoas estão achando isso normal. Mas Deus quer te conduzir à verdade. Segundo, a promessa da herança de Israel. Versículo 3 para mim, no mesmo capítulo. Olha só o que Deus falou com Josué. Olha só, irmão. Quando Deus escolhe alguém, irmão, só para se você quiser. Deus fala para Josué assim, ó. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, olha só. Todo lugar que a planta dos seus pés pisar, eu vou te dar por herança. Vou-lo tenho dado, como eu disse a quem? A Moisés. Continua, termina aí. Olha lá.
desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus. Irmão, olha só o que Deus fez com Josué. Aonde você for, aonde você pisar, ou seja, aonde você tocar, eu vou te dar como herança, como promessa, porque eu tenho te levantado como líder. Quando um líder é conduzido por Deus, todo o rebanho, ele ganha. O rebanho cresce. O crescimento traz frutos bons, frutos agradáveis. Mas quando o líder perde o foco, começa a construir o quê? Frutos podres. Há o quê? Uma confusão, há uma bagunça. Mas quando Deus levanta o líder para conduzir o rebanho, todo o rebanho ganha, como Israel ganhou. Então vamos lá. Deus prometeu a Josué que Israel herdaria a terra que ele havia prometido aos seus antepassados. Essa promessa é de uma demonstração do amor e fidelidade de Deus para com seu povo. Eu falei aqui, irmão, torno a dizer, Deus nunca vai ficar devendo a ninguém. Eu pergunto para você, em toda a história do cristianismo, ou das histórias que você já leu da Bíblia, aonde você viu que Deus ficou devendo uma promessa para alguém? Tem promessas que Deus fez a mim, mas não vai ser eu que vou ver. Vai ser a minha geração, vai ser os meus filhos, mas Ele vai olhar para mim e vai dizer, o que eu te prometi, eu cumpri. Muitas coisas que Deus prometeu para Moisés, ele não viu. Ele entrou na terra prometida? Não. E foi uma promessa. Mas ele viu. E Josué deu o quê? A continuidade de conduzir o povo a entrar na terra que Deus havia prometido, mostrando que ele cumpre suas promessas no tempo certo. Isso aqui eu quero chamar a minha sua atenção. Às vezes a gente quer acelerar o processo de Deus. Às vezes você está num momento difícil, ou enfrentando uma dificuldade, a gente sempre quer ajudar a Deus. A gente quer resolver, como muitos dizem, né? No jeitinho brasileiro. Mas se você pegar o livro de Eclesiastes, capítulo 3, e você começar a ler ele, você vai ver que há tempo para tudo na nossa vida. Não tente ajudar a Deus, não tente passar na frente de Deus, não tente dar uma mãozinha para Deus, que não vai resolver. Existe um tempo determinado por quem? Por Deus. E quando chega este tempo, tudo acontece. Quanto tempo Israel ficou como escravo? Alguns historiadores dizem que é 430, alguns dizem que é 450, fica entre 430 a 450 anos. Preste atenção, 450 anos esperando. Por quê? Pela promessa. Então, no tempo certo, na hora certa, Deus fez acontecer. E hoje a gente quer ajudar a Deus. Você passa um problema, você recorre a todo mundo primeiro, mas de menos em Deus. Aí quando um homem não pode resolver para você, aí você vai em Deus. Irmão,
primeiro lugar que a gente tem que ir em Deus. Porque se você for em Deus, Ele vai te orientar o que você vai fazer. Se for preciso recorrer ao homem, Ele vai te dar a sabedoria para você ir até aquela pessoa certa. Quantos aqui estão que às vezes tem uma situação que você confiou a ela ao homem e o homem te decepcionou? Por quê? Você foi a pessoa errada. Mas quando você vai à pessoa certa, que é Deus, Ele vai colocar diante de você pessoa certa para instruir você a você não ser o quê? Enganado. E Deus colocou Josué. Josué, eu vou te colocar para que o meu povo não seja enganado. Porque você será um bom líder. Você vai conduzir este povo a entrar na terra. Vocês vão pisar, vocês vão morar, vocês vão desfrutar na terra que eu prometi. Terceiro, instruções para coragem e força. Irmão, só obtemos vitória se tivermos coragem e força. O que é coragem e força? Fé, atitude e ação. É a mesma coisa que eu vou te dar um exemplo. Talvez você mora de aluguel. Aí você consegue comprar um lote. Se você ficar olhando só para o lote, a casa vai ser construída sozinha. O que você tem que ter? Fé, atitude e ação. Deus deu uma bênção para mim e minha família. Nós conseguimos adquirir um lote para sair do aluguel. Mas eu só podia mexer nele só no final de semana. Aí uma vez a minha mãe até brincou comigo assim: não, meu filho, vocês trabalham tanto, final de semana, descansa. Aí eu falei com ela: mãe, se um de nós três não tomar a iniciativa, não sai. É assim na vida espiritual, irmão. Deus já deu a nós a autoridade. O Espírito Santo está dentro de nós. Mas se não tivermos ação, atitude e fé, não acontece nada. Deus olha Josué, levanta. Tem bom ânimo. Seja corajoso, porque eu vou te dar vitória. Às vezes queremos vitória sentado em casa de braços cruzados. Deus está mandando a gente ter o quê? Ânimo para buscar, para lutar. Quando está tudo bem na nossa vida, a gente vem uma vez na igreja, dentro de 30 ou 31 dias do mês, depende do mês. E os outros dias? Como você faz para vencer os problemas, as dificuldades? Deus só serve para você quando você está enfrentando problema. Deus tem que ser presente todos os dias nas nossas vidas. Estando bem ou mal, Ele tem que estar em primeiro lugar. Só que hoje o que está acontecendo? O povo é abençoado, ele vai embora. Aí quando a bênção começa a tornar maldição, ele volta correndo de novo. E não foi diferente com Israel não, irmão. Quantas vezes Israel virou as costas para Deus? Quando apertava, corria para os pés de Deus. Corria até o líder, corria até os profetas. Isso se chama ingratidão. E muitos de nós, e um cruel, cometemos a ingratidão com Deus. Por que buscamos a Deus só quando dói? Por que buscamos a Deus só quando não tem jeito? Não é mais fácil nós buscarmos com o coração quebrantado, com amor, com gratidão? Mas o povo prefere
buscar Deus no sofrimento. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez pode chocar muitas pessoas aqui. É por isso que às vezes Deus permite você viver mais no vale e no deserto do que na bonança, que é a terra prometida. Sabe por quê? Porque Ele já conhece o nosso futuro. Então é por isso que às vezes Ele permite, nós vivenciamos mais a parte da nossa vida no deserto do que na terra prometida. Porque quando estamos no deserto, ainda temos um pouquinho de força para buscar, né, pastor Moisés? É o que aconteceu com a nação de Israel. Clamaram 450 anos para ser livres. Quando chegou no primeiro problema, na primeira dificuldade, eles olham para si e falam: Moisés, você tira a gente do Egito para morrer no deserto de fome, de sede? É o que está acontecendo hoje, irmão. As pessoas da igreja do século 21 não estão preparadas para os dias difíceis. Essa semana, eu ouço a Rádio Melodia, essa semana foi falada desde domingo da mensagem que o pastor pregou aqui de manhã, sobre a igreja, sobre liderança, sobre como enfrentar dificuldades, se nós estamos preparados pela perseguição, se nós estamos preparados como igreja para ajudar alguém que precisa. Eu pergunto para você, e nós como igreja, estamos preparados? Se vir a perseguição, como está acontecendo em muitas nações, irmãos perdendo a vida para ensinar a verdade. É um tempo de nós meditarmos, irmão. Instruções para garantir coragem e força. Capítulo 1, versículo 6. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes daria. Deus falou de novo, esforça-te. Nós temos que nos esforçar, irmão. Eu vou falar uma coisa que Deus não precisa fazer mais nada para mim e para você. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez, que é dar Jesus. O morrer no meu, em seu lugar, e ao terceiro dia ressuscitar e dar a mim e a você a promessa que vai voltar para nos buscar. Mas cabe a mim e a você esforçar, lutar. Porque às vezes tem crente que quer entrar no céu só sentado no sofá da sua casa. Temos que nos esforçar, temos que lutar, temos que buscar pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa salvação. Eu estou aqui hoje porque minha mãe não desistiu de mim. Todas as vezes que eu saía para bagunça, ela estava de joelho, orando. Porque o bom líder busca orientação no Todo-Poderoso, o maior líder dos líderes, que é eu sou o Todo-Poderoso. É por isso que está aqui hoje o fruto da oração. Esforça. Minha mãe orou 19 anos para o meu pai se converter. Meu pai já fez o arco da véia. Mas minha mãe não desistiu. Venceu os problemas, as dificuldades, as barreiras. Porque eu creio, quando ela chorava, quando ela orava, o Espírito Santo falava: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu vou te dar a promessa. Você vai herdar a terra que eu tenho te prometido.
ânimo, coragem para vencer. Covardes não vão entrar no céu. Tem um versículo que diz: medrosos não herdarão o céu. O céu foi feito para homens e mulheres de coragem. Deus instruiu Josué ser corajoso, ser forte, enfrentaria muitos desafios à frente. Essas palavras nos lembram que em meio à adversidade podemos confiar na força que vem do Senhor. A minha força não vem do homem, a minha força vem do Senhor. Quarto, a promessa da presença de Deus, que é o versículo do capítulo 1, versículo 5, a gente já leu, mas se você quiser deixar no monitor para os irmãos estar lendo, Deus prometeu a Josué a sua presença constante. A presença de Deus tem que estar na nossa vida constante. Não é só um dia não, irmão. É todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todo segundo, todo milésimo. A presença de Deus tem que ser constante em nós. Como foi em Moisés, como foi em Josué, assim como ele estava com Moisés, ele estaria com Josué. Nos lembra que nunca estamos sozinhos, pois Deus está sempre conosco em toda circunstância que estivermos vivenciando. Josué 7:8 do capítulo 1. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, olha o que Deus está dizendo. Josué, a responsabilidade está sobre você. Não desvia nem para a direita e nem para a esquerda da minha palavra. Nós estamos aqui tendo o privilégio de ser conduzido à verdade, mas muitos estão indo para a direita e para a esquerda, tomando caminhos errados. E Deus falou: dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite. O que está acontecendo hoje? Muitos líderes da igreja não estão meditando mais na palavra. E Deus está dizendo para mim e para você não ser enganado, medite dia e noite na palavra. Porque se você andar pela palavra, não vai ter ninguém que vai te enganar, porque você está sendo conduzido pela verdade. E quem está te auxiliando? O Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo e mora dentro de nós. Ele que nos conduz, Ele que nos dá a direção, Ele que nos ajuda, é Ele que nos consola no momento mais difícil da nossa vida. Ele está conosco. Deus instrui Josué a meditar dia e noite, pois ela seria o seu guia para o sucesso. Eu vou parar aqui. Na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou dar continuidade, porque teria mais algumas coisas aqui, eu não quero ceder o tempo. O próximo tema é chamado à obediência. Amém? Eu vou parar aqui. Na próxima oportunidade, nós vamos concluir essa mensagem. Quarta-feira agora, nós estamos com a oportunidade também. Então nós vamos concluir esse restante da mensagem na quarta-feira no culto de oração. Amém? Eu creio que até aqui onde nós paramos, Deus falou com você.
Deus chama a mim e você hoje com a responsabilidade de nos levantar como líder da nossa casa. Eu vou dar um exemplo aqui, irmão, para a irmã e para irmão. Se o homem, a irmã é casado, se o seu marido não tem sido líder, se levanta como um líder na sua casa. Porque eu vou te dizer uma coisa, olha o que a Bíblia diz. A mulher sábia, vamos ver se vocês sabem completar, a mulher sábia e a tola, você vai querer que a sua casa seja destruída porque o líder deixou de buscar? Se ele não quer, se levanta, porque Deus te deu a sabedoria para você fazer a diferença. Se a esposa não quer, homem, se levanta como líder e conduz a sua casa. Não deixe o seu lar ser destruído. Alguém tem que se levantar. Alguém tem que olhar e falar: Senhor, eu não aceito, a minha família é grande, levanta aí um Josué. Será quantos Josué Deus vai levantar aqui hoje? Para conduzir. Sabe qual é o maior povo que nós estamos conduzindo? Não é o que está lá fora, não. O maior povo que nós temos que conduzir é a nossa família. Porque não adianta eu ir lá fora, ganhar uma nação e minha família ir tudo para o inferno. Não adianta nada. Primeiro lugar que eu tenho que ganhar é minha casa, a minha família, para depois eu ir lá fora. Não adianta eu ir lá fora e ganhar almas e Satanás falando assim: ó, você ganhou aí, mas eu já levei 10 da sua família, que um dia já esteve lá na igreja. Quantos da sua casa já sentou no banco da igreja e não está hoje, irmão? E Deus está mandando você hoje e eu. Levanta, 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 levanta. Você vai sonhar hoje com essa palavra. Levanta, 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 levanta. Não aceite a situação que você está vivenciando. Quando você levantar, Deus vai contigo. Quando Moisés conduziu o povo do Egito até o rio, o Mar Vermelho, quem foi à frente? Deus. Deus foi como coluna de fogo. Deus foi como uma nuvem. Quando chegou o mar, o povo olhou e falou assim: e agora? Aí Deus olha assim: Moisés, diga o povo que marche. Talvez Moisés deve ter olhado e falado assim: Senhor, como nós vamos marchar? Atrás vem Faraó, na frente o mar, como nós vamos marchar? Moisés, você está esquecendo que quem está à frente dessa multidão sou eu. Toque nas águas. Se levanta, Moisés. Toque nas águas. Quando Moisés tocou nas águas, o mar tornou-se 2 paredões de água a quilômetros, e aquela multidão passou com o pé seco. Eu imagino, no meio daquela multidão, quantos deve ter? Foi curioso. Deixa eu pôr a mão aqui para ver se essa água não vai se quebrar e matar todos nós afogados. Deus é poderoso. Enquanto não saiu o último ancião, aquele que estava mancando, quando ele não saiu, Deus não deu a ordem para que a água voltasse para o seu lugar. Quando se subiu a última ovelha, Deus falou assim: mar, volte ao seu lugar. Imagina aqueles 2 paredões se quebrando e matando todos os egípcios que maltratou
que humilhou, que duvidou do Deus de Israel, que duvida do Deus que servimos. Quantos duvidam do Deus que nós servimos hoje? Quantos da sua família, quantos da minha família duvida do Deus que nós servimos? Eu não tenho dúvida nenhuma do Deus que eu sirvo, porque de onde Ele me tirou, não tem ninguém que me tirava. Já contei aqui, fica de pé. Quando eu fui preso, eu cometi um crime, artigo 171, estelionatário, não tem fiança. É o único crime que um homem comete que não tem fiança. Mas sabe aonde foi pago a fiança? Quando Jesus estava lá na cruz, que o ladrão olhou para ele e falou assim: Senhor, nós estamos aqui porque merecemos. Mas quando o Senhor entrar lá no reino do Senhor, lembra de mim. Aí Jesus tinha o quê? Coragem, ânimo e fôlego e falou assim: hoje estarás comigo no paraíso. Ele olha para o céu e fala: Eli, Eli, labá, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Deus virou as costas, naquele momento de dificuldade, Ele estava vendo o meu rosto, o seu rosto, o nosso rosto, a igreja que vai morar com Ele no céu. E quando Jesus deu o último suspiro, foi pago o crime que eu havia cometido. O que você fez, Jesus pagou. E hoje somos livres. Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Se você crê que Deus pode mudar a situação que você está enfrentando, eu convido você a vir aqui diante do altar. Você não vai vir porque eu estou te chamando. Quem vai te falar é o Espírito Santo. Porque acontece isso muito em igreja aí. O pregador fica toda hora: vem aqui na frente. Eu não vou falar isso. Se o Espírito Santo falou com você, e você sabe o seu problema, a sua dificuldade que você está enfrentando, se você quer a vitória, você vai vir. Mas se você não quiser vir, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele vai te alcançar onde você está. Mas para vir, tem que ter coragem. Às vezes a gente tem vergonha, né? Né, pastor Moisés? Às vezes alguém vê um pastor aqui na frente, ajoelhado, ele deve olhar para o pastor e falar assim: nossa, aquele pastor lá deve estar ruim. Mas não é não, irmão. Nós somos homens, nós somos falhos. Eu erro, eu peco, e eu preciso da misericórdia de Deus. Eu só não vou ajoelhar ali na frente também, porque precisa de alguém estar orando, mas Deus sabe o que eu preciso e o que eu já falei com Ele, aonde eu preciso ser liberto, aonde eu preciso de ajuda. Só alcançamos vitória quando há arrependimento, quando há reconhecimento. Amém? O convite foi feito. Eu vou fechar os meus olhos, vou começar a orar. O Espírito Santo vai falar com você.